tem razão. O Corinthians deixou escapar 2 pontos, porque construiu a vitória, por 2 vezes esteve em vantagem no placar, 2 falhas individuais, acontece, mas 2 falhas no mesmo jogo. Do Raul Gustavo foi lamentável aquele erro no meio de campo. Depois o Mosquito também, ele tinha outras opções, ele preferiu a pior, que foi fazer o giro com 2 jogadores em cima dele, perdeu a bola na área, e ainda assim o Corinthians acertou bola na trave, teve volume de jogo. Repito, não foi uma partida primorosa. No comecinho da partida o time entrou de novo desconcentrado, o Juventude criou oportunidades, mas o Corinthians assumiu o comando da partida, terminou o primeiro tempo com 1-0, poderia ter feito mais, tomou um empate com 1 minuto do segundo, foi lá, esteve à frente de novo no placar, enfim. Foi mais uma oportunidade. Mas isso é um absurdo, tomar esse gol aí com 1 minuto, Celso. Então, e não, foi um erro no meio de campo, né? Um erro que provocou todo o contra-ataque de Juventude, um erro clamoroso do Gustavo. E depois um outro erro do Mosquito. Então, a sensação foi um empate com sabor de derrota, porque o Corinthians poderia ter vencido e ter vencido bem. Ai, jogou mal. Imagina contra o Flamengo, o que não vai acontecer, Não, gente? é outro jogo. Ah, sei lá. Bom, eu não vou dizer os errados o Celso enumerou. Agora eu vou dizer um outro que errou. Por que que o Vitor Pereira tirou o Renato Augusto e o Roger Guedes do primeiro para o segundo tempo, gente? Por que que ele fez isso? O Corinthians só vai voltar a jogar agora sábado. É isso. Contra o Atlético Paranaense. Sim, Chico, mas você tem uma semana na pro Neoquímica Arena. Aí depois tem o jogo com o Flamengo. Pra quê poupar os caras? Deixa os caras jogar. Aí faz o resultado. Pois é. Se o Renato Augusto estivesse em campo e o Roger Guedes estivesse em campo, eu duvido que o Raul Gustavo teria errado um passe desse, porque o Renato Augusto tem voltado muito para buscar a bola no meio campo. Então, com certeza, o Renato Augusto teria composto essa bola que sobrou lá para o Raul Gustavo, e o Raul Gustavo fez uma caca completa, né? Aí depois, se o Renato Augusto estivesse em campo, duvido que o Mosquito tivesse ali tentando fazer aquilo que o volante deveria ter feito. Né? E outra coisa, por que que o Fagner entrou tão atrasado em campo, gente? Para que não colocou o Fagner desde o começo? Então tem umas coisas do português que ele tudo bem, que ontem não dá para crucificar tanto ele, mas foi mais errado, erraram feio o Mosquito e errou feio o Raul Gustavo. Mas o português tem umas coisas que não dá para entender. Por que não começou com todo mundo, não é verdade? E outra coisa também. Só não começou com o Fagner, o Balbuena machucou e o Fausto Vera, Chico. Não. Mas o Fagner pela direita, quando entrou, o Corinthians ganhou mais força no ataque. Mesmo sem o Renato Augusto e o Roger Guedes. Agora, nós combinamos de comentar um lance, Celso, que na minha opinião foi um lance muito difícil. O Gil, ele acabou causando um pênalti, né? Mas esse pênalti não foi marcado porque o Gil estava impedido. E aí? Aí o que acontece? O Gil estava impedido? Estava. Agora, será que a bola não resvalou antes na cabeça do zagueiro antes de chegar no Gil? Porque a bola parece que tem um leve desvio antes de chegar no Gil. Esse é o lance que o VAR devia ter visto. O VAR ficou obcecado pela marcação de impedimento, mas ninguém viu se o zagueiro tocou na cabeça. Bom, quando a bola, o Fini, se você puder dar um framezinho, olha aí, ó. Será que ele toca na cabeça do zagueiro? Eu acho que não. Toca. Eu acho que toca no braço. Não, toca no braço depois. Mas antes de chegar no Gil, ele resvala de cabeça. Se ele resvalou de cabeça, ele tirou o impedimento do Gil. Então tinha que ser marcado o pênalti. Mas o VAR não viu isso? Quer dizer, não estou dizendo que o Corinthians ia ganhar, porque o Corinthians podia bater o pênalti e perder, não é verdade? Mas quer ver, ó, aí, ó, ele desvia, ó, ele rala a cabeça na bola. A bola rala na cabeça do Beck. Então, o Gil estava em condição. O VAR, que tem muito mais recursos que nós estamos vendo só uma câmera do VAR, mas o VAR tem jeito de olhar por trás, tem jeito de olhar por frente, tem jeito de olhar por cima, né? Então, tem várias câmeras. A dúvida que eu tenho é se ele não coloca a mão antes de bater na cabeça do Gil. Essa é uma dúvida. Se ele coloca a mão antes de bater na cabeça do Gil,
Não, ele não coloca a mão antes de bater na cabeça do Gil. Ele sobe de cabeça, resvala na bola e a bola sobra pro Gil. Aí, ó, tá vendo? Ele resvala na bola. Aí ele toca a mão na bola. Aí sim. Então, o VAR bobeou nessa jogada. Ficou impressionado com a marcação do impedimento. Mas esqueceu de ver que a bola resvalou na cabeça do atacante. Então, para você resvalou, Celso? Não. Para o Chico resvalou. E para Pra mim, vocês resvalou. aí de casa, escrevam no nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, tá? Vocês já conferiram na reportagem do jogo algumas declarações do Vitor Pereira, como vocês viram aqui agora, mas o Salazar separou também um trecho que mostra o treinador bem descontente com o comportamento do time. Boa noite, Salazar. O que deixou o técnico na bronca, hein? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Michele, a gente vai ter que voltar a um assunto que nós já discutimos aqui semana passada e também no começo dessa semana, que é essa questão da falta de concentração, do time entrar meio desligado, seja no primeiro ou no segundo tempo. O Vitor Pereira tem batido nessa tecla, mas não tem conseguido resolver o problema. E ontem isso mais uma vez aconteceu. O Corinthians começou meio desligado, o Juventude começou perdendo um gol logo de cara e no segundo tempo o Corinthians já começa tomando um gol. E aí, mais uma vez, o assunto veio à tona e o Vitor Pereira falou na entrevista coletiva sobre essa falta de concentração do Corinthians. Vamos ouvir o português. Eu gostava de ter a resposta, né? Eu gostava de ter a resposta. De facto, já são muitos jogos a entrar mal, ou na primeira parte, ou na segunda parte, e às vezes entrar mal na primeira e entrar mal na segunda. Portanto, isto merece uma reflexão de todos. Eu já refleti, já conversei isto com toda a gente. Nós, de facto, temos que entrar no jogo de uma forma diferente. E hoje voltou a acontecer. Voltou a acontecer, entra-se para a segunda parte, e para mim, claramente, numa falhas de concentração, acabamos por entrar mal no jogo e por oferecer. Nós oferecemos 2 golos ao Juventude hoje. Portanto, isto claramente mérito nosso. Não quero tirar o mérito à equipa do Juventude, mas claramente mérito nosso, porque nós hoje oferecemos 2 golos. De bandeja. E tivemos períodos, essencialmente no período a seguir ao 2-1, em que fazemos 2-1, que deixamos de jogar. E isto quem se põe a jeito acabamos por levar com o segundo golo. E isto tem que servir, hoje tem que servir de alguma coisa para o futuro. Hoje tem que servir de alguma coisa já para o próximo jogo. Bom, enquanto o Vitor Pereira aí tenta resolver esse problema, a situação agora é a seguinte: o Corinthians está no G4, mas perdeu a oportunidade de ultrapassar o Fluminense na tabela. O Fluminense vai entrar em campo daqui a pouco às 7 horas da noite, vai visitar o Atlético Goianiense e pode abrir do Corinthians. E a vaga do Corinthians dentro do G4 também pode ser perdida. O Flamengo vai pegar o Internacional, vice-líder do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Uma vitória do Flamengo faz com que o Corinthians deixe o G4 por causa do critério de desempate. Enfim, o Corinthians vai ter que ficar de olho aí nos seus adversários diretos para saber se vai fechar a rodada dentro ou fora do G4. A preparação agora, o time já está em São Paulo e se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, jogo de sábado, mais uma vez, às 9 horas da noite. Rafael Santos e Maicon podem ser novidades, ao menos no banco de reservas. A tendência é que eles voltem a treinar junto com o grupo a partir desta semana. A gente vai ter que aguardar. Uma segunda informação sobre escalação é o seguinte: o jogo contra o Atlético no sábado é o último antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Vitor Pereira falou na entrevista coletiva que vai continuar gerindo o elenco, mas deixou claro, aquela situação de trocar os 11, colocar só reserva, poupar todo mundo para a final, isso não vai acontecer, porque o Corinthians não conseguiu pontos dessa maneira, conseguiu muito poucos pontos dessa maneira. Então ele já avisou que vai gerir o elenco, mas não vai rolar aquela situação de trocar todo mundo, de entrar com o time totalmente em reserva. Então a gente deve ter um Corinthians aí mesclado com bastante dos seus titulares no sábado, antes de enfrentar o Flamengo. Mas é isso, gente. Como vocês viram ali a sonora do Vitor Pereira, o problema está identificado. A questão é a solução que o Vitor Pereira e o elenco não estão conseguindo encontrar, e o Corinthians está perdendo ponto por causa de desconcentração. Salazar, Chico, Celso, vocês vão comentar do Corinthians. Olha, vocês dois
fazem programas ao vivo, né, como jornalistas, comentaristas esportivos, há mais de décadas, né? Mais de 2 décadas, e eu também aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão da concentração que o Vitor Pereira está reclamando tanto do Corinthians. Eu sei que jogador de futebol é uma coisa, jornalista é outra, mas o Celso já trabalha como músico, como professor e tal. O que vocês podem falar a respeito dessa falta de concentração que o time do Corinthians está enfrentando? O que vocês estão achando disso? Eu acho que tem um pouco a ver com uma decisão com o Flamengo mesmo, a questão de foco. A cabeça está em outro lugar. Às vezes a cabeça está em outro lugar, não deveria, mas eu acho que está acontecendo. Muitas vezes até... Porque e muitas vezes até um pouquinho de soberba. Juventude adversário, último colocado na tabela, Corinthians vencendo bem, ditando o ritmo do jogo, então fica aquela sensação que pode decidir a qualquer momento. Então, e aí o cara vai e dá uma relaxada, sabe? Tá. Então, e às vezes também não é só a desconcentração. Tem a desconcentração, que eu concordo, mas muitas vezes também tem a escolha errada. Muitas vezes, por mais focado que você esteja, às vezes você faz uma escolha errada. Você tem fração de segundo para decidir e você vai pelo caminho errado. Tipo, em vez de chutar para cá, chuta para lá. Exato. Para mim parece muito claro no caso do Raul Gustavo e também Sim. no caso do Mosquito, que de repente poderia ter tido uma outra opção. Ele fez a opção pelo drible, marcado por 2, perdeu a bola. É isso. O que você acha, Chico? Eu já acho que não. Acho que a concentração é tudo para o profissional. Qualquer tipo de profissional. Se você vai para o ar, eu, por exemplo, quando eu fiquei afastado durante um tempo, né, é porque eu não estava conseguindo me concentrar para fazer o programa. Eu até expliquei isso para você, você entendeu, todo aquele processo que eu passei e tal. Então, evidentemente, que você tem que entrar no programa concentrado. A gente não precisa nem saber qual é o assunto que vem. Mas a gente tem que estar preparado para comentar a respeito de qualquer coisa. Né? Então, você só consegue isso se você tiver um grau de conhecimento do assunto, né? E se você tiver também um mínimo de concentração. Isso que o Celso falou, eu até concordo com ele, mas, por exemplo, ele é cantor. Se ele vai para o palco sem saber as letras de cor, como é que ele vai cantar? Exatamente, sem aquecer. É verdade. A não ser que tenha um TPzinho lá rolando, né? Que o Roberto Carlos faz isso, né? No show Já marquei dele. a letra na mão já. Já marcou? Você às vezes tem cantor que escreve na mão. Eu acho que é o Freddie Mercury que fazia isso, ou o Paul McCartney, não sei qual dos dois. Mas hoje é bobagem, porque tem um TPzinho lá que roda. Os caras não né? sabem as próprias músicas. Mas às vezes, Michele, sabe, tá naquela loucura, né? E dá um branco. Né? O branco eu até aceito, né? Eu até aceito, às vezes dá mesmo. Você vai falar o nome, você esquece, essas coisas todas. Mas, enfim, a concentração está lá. Então, eu acho que todo bom profissional tem que entrar super concentrado para fazer aquilo que faz. E o jogador não é diferente. E a concentração acho que depende do individual, mas também do coletivo, né? Todo mundo tem que estar ali, e do treinador também, mas também de cada um. Palmeiras abriu...